A paz, gente. Olá, Isabela Teixeira, seja bem-vinda, primeira vez que eu te vejo aqui. Oi, Fê, boa noite pra você. Pra gente aqui é o Raiô, né? Pra quem tá. A paz. Nossa, eu não lembro, quem que é o... Será que é o Tom? Não, né? É o Tom, né? A paz, Tom, bom dia, muita neve aí. A paz, Isabela, de onde você é, minha querida? Deve ser do Brasil, né? Xerife, de onde você é, meu querido? A paz. Gente, entrei rapidamente para fazer um periscope bem curtinho. A paz, Pedro, né? É que eu fui ver, eu falei, será que é o Tom mesmo? Desculpa, Tom. É, né? De Hollywood, legal, meu querido. Qual o seu nome? Tá travando muito? Perdoa, minha querida, que também pode ser por causa da neve aqui. João, seja bem-vindo, João. Bem, hoje o assunto, para quem não sabe, meu nome é Kátia. Eu trabalho com aromaterapia, tá? A paz, Paloma, Boy Blue, Cap, sejam bem-vindos. Então, hoje o tema é o seguinte, para quem não sabe, eu tô aqui no Japão, sou brasileira, vivo aqui no Japão e trabalho com aromaterapia já há 12 anos. Só que a paz, Nilo, só que não é só isso, gente. Como que eu tenho visto muitas pessoas passeando com seus cachorros na neve? Esse é o maior cuidado que a gente tem que ter. A paz, o Daniel, o Vitor. Por quê? Porque as pessoas acham que os nossos pets, gente, como tem pelo, já estão protegidos. Não entendi o seu Daniel, não entendi o que você escreveu, mas tudo bem. Então o que acontece? Hoje o tema é cuidado com os pets na neve. Muitas pessoas acham que seus pets não vão sentir frio, não vão ter friagem e outra coisa, gente. A neve, ela queima mais que o sol. Muitas pessoas, a paz, Osmar, muitas pessoas não sabem, mas a neve, esse vento de neve, frio, né, para quem tá morando fora do país, porque quem tá no Brasil não tem nem noção do que é isso, né? Mas quem tá fora, gente, a neve, ela queima mais do que o sol. Então, quando você sair, você tem que passar o protetor solar. E quando você for, a paz, Tássia, seus são os cachorros de neve? Não. Mas depende, você já tá em Hollywood, Estados Unidos, então já tá mais acostumado, sim, com isso. Só que o que acontece? A paz, Igor, quanto tempo, meu querido? João, sabe o que acontece aqui? Que nem eu tenho York e uma Dax, tá? Eles não são preparados para neve. E no Japão, na verdade, por mais que tenha um período de neve muito grande, tem muita gente que coloca seus cachorros fora de casa. Yorkshire, Dachshund, tem cachorro, gente, que não é adaptado para o frio, por mais que seja no Japão. São cachorros para ser educado dentro de casa, para ser cuidado dentro de casa, tá? Então tem gente que põe ali no inverno. Teve um cachorro, um vizinho nosso, que morreu. Também acho que não aguentou. Além de ser velhinho, gente, faça sol, faça chuva, faça tempestade, faça neve, o cachorro tava fora de casa, sabe? O pessoal às vezes não tem noção que, mas é cachorro, cara, não precisa se preocupar. Calma aí, gente. Também tem que tomar cuidado. É um ser que a gente tem que cuidar, gente. E outra coisa que as pessoas não têm noção é o quê? Que leva o cachorrinho para fazer shampoo. Que legal, João. O shampoo aqui é fazer caminhada, né? Então, quando você leva o seu cachorrinho para caminhar na neve, gente, ainda mais para os cachorros que não estão acostumados, eles vão queimar as patinhas, tá? Então, o que acontece? Esse queimar as patinhas, a gente tem que estar tomando cuidado. E fora essa friagem do inverno, da neve, para quem já está acostumado com o cachorro dentro de casa, eles vão pegar a friagem. Sim, eles sofrem também, Osmar. Então, o que acontece? Por isso que, geralmente, aqui no inverno, o pet shop aqui do Japão é muito forte em roupas de bebê. De cachorro. Por quê? Justamente para proteger, para prevenir os pets, porque eles não têm uma pelagem própria para pegar esse inverno. Então, se você vai fazer uma vez ou outra, ou para quem faz shampoo todo dia, que é essa caminhada diária para ele fazer xixi ou cocô, né? Eu também tenho que estar tomando cuidado, porque o certo é depois que você chegar em casa, ainda mais uma neve dessa daqui, que tá tendo aqui no Japão, é o quê? É lavar o seu pet, tirar a friagem do corpo. Assim como você pega a friagem no corpo, os cachorros também pegam. E para quem não sabe, gente, o Yorkshire já é um cachorro que tem a facilidade a gripar. Então o que eu tenho que fazer? Como a raça já tem essa facilidade, chegar em casa é banho morno, gente. Não é aquele pelando, porque o Yorkshire não gosta de banho quente. Então faz o quê? Um banho morno, que também não é bom, que senão cai os pelos. Banho morno, entendeu? Já lava o shampoozinho. Quem é adepto da aromaterapia, use o shampoo apropriado para aumentar a imunidade do seu cachorro. Mesmo os cachorros sendo aqueles de Alasca, eu compro botinhas e dou um banho. Depois, legal, João, ó.
Obrigada por você estar colocando isso. Por quê? Porque tem muita gente que não se preocupa com isso. E esquece a paz, Eduardo. Esquece muitas vezes que o cachorro, quando ele vai caminhar, a patinha dele, por mais que a gente às vezes ache é própria para andar, mesmo no verão e no inverno, a gente tem que estar tomando cuidado, porque queima a patinha dos nossos pets, gente. Às vezes ela só está pelando. E a gente está levando esse cachorro para passear. Bom dia, Edu. E acha que não tá acontecendo nada. E quando você vê, quando chega em casa, ele tá lambendo direto as patinhas. Por quê? Porque a patinha queimou. Então, tanto no verão quanto no inverno, principalmente agora que tá nevando aqui no Japão, tá um friozão, viu, Edu? Não sei se do seu lado tá nevando, mas aqui tá nevando. Tem também gato andando. Então, legal, viu, João? Bacana a sua atitude de você fazer e também dos cachorros já se adaptarem, né? Aqui tá uma nevasca, meu querido. E aí, ainda que em Guma, que geralmente só neva no final do inverno, para março, de fevereiro para março, complicado. Mas sim, né? Mais ou menos isso. Então a gente tem que estar tomando cuidado. Tanto na neve como no verão. Sim, Nia, sempre tá avisando isso. Os cachorros, gente, se você leva eles para fazer shampoo, que a gente fala isso, né? Que é para fazer a caminhadinha, para eles fazerem xixi e cocô. Então tem que estar tomando cuidado com isso, porque eles queimam muito a patinha. A dica hoje é o quê? Tá? Em relação à aromaterapia, gente, tem um óleo essencial de lavanda, mas ele tem que ser puro. Ele não pode ser aroma, não pode ser essência, tem que ser óleo essencial, 100% concentrado e puro. Eu corto os cabelos deles bem curtinho no verão. Quando começa o inverno, não corto mais penteio. Sim, também. Eu não sei que tipo que é o seu cachorro, mas tem que estar tomando cuidado justamente por isso. A gente também. O Rafa, agora no inverno, a gente não raspa ele, mesmo os pelos dele ficando maior. Por quê? Justamente para ele não ficar com frio, né? Mas a gente dá banho semanalmente, seca, entendeu? No inverno a gente não dá banho que nem no verão 2 vezes por semana, entendeu? Mas no inverno, uma vez por semana, toda semana eles tomam banho, tá? Ainda mais quem tem cachorro que fica dentro de casa, a gente tem que dar banho, porque ele vai subir na sua cama, vai subir no seu sofá, então ele tem que estar limpo, gente. Tudo bem, Gabriel? A paz, meu querido. Então eu tenho que lembrar desses detalhes. Então, gente, para quem não conhece, vai atrás de uma loja, de preferência, gente, não é essas lojinhas qualquer não, é que seja só de aromaterapia, que de preferência tenha um selo de aprovação, aí no Brasil não sei qual que é, né? Mas que tenha um selo de qualidade dos óleos essenciais. Por quê? Porque aí, gente, se seus óleos essenciais têm qualidade, você não vai irritar o seu cachorro, também tem isso, tá? E é uma gotinha só que você vai pôr no seu dedo e vai passar nas patinhas, quer ver? Rafa, vem aqui um pouquinho, vem, moleque, mamãe, vem. Pera aí, gente, vou mostrar aqui com a patinha do Rafa. Né, meu molequinho, vem aqui. Gente, ó, é como se você fosse pegar uma gotinha, ó, tá? E passar bem aqui devagarinho, porque essa parte aqui é a hora que vai queimar, tá bom? A mamãe também sabe. A mamãe também ama você. Então eu tenho que passar, por quê? Ó, do Rafa não tem porque ele não anda, gente. A gente não leva ele pra andar na neve agora, porque se a gente tá sem tempo, sempre eu tenho que pegar, fazer ele caminhar e depois dar banho. E como que esses dias, por causa da neve, né? A gente depois já tive que dar aula, até a gente sair, gente, não dá pra eles pegarem e ficar molhados dentro de casa, pegando friagem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então o que acontece? Se queimar a patinha, pega a gotinha do óleo essencial de lavanda, uma gotinha no seu dedo, vai pingar no seu dedo, vai passar na patinha deles. Dá uma banadinha que ele já penetra bem rápido na pele e vai cicatrizar. Paz, Gabi, justamente para quê? Para acalmar a queimadura e cicatrizar mais rápido. Então, para quem não sabe em relação à aromaterapia, ou seja, não tem nada de química, a paz, Oséias, e eu posso cuidar do pet para ele não ter nenhum problema, tá? Eu tenho que estar tomando cuidado com isso, gente, porque as pessoas às vezes acham que não, que nem, viu, João, você estava falando, e o Osmar falou como que fala? Em relação aos gatos no telhado. Tipo, eu dou banho um dia sim, um dia não, porque depois passeio não fica com frio. Isso mesmo, bacana, João, é assim mesmo que tem que ser. Tudo bem, Oséias, a paz. Porque ainda mais quem vai fazer caminhada todo dia, na verdade, é bom é lavar, principalmente se não só as patinhas, pelo menos, né? Mas na neve, gente, tem que tirar a friagem do corpo dos cachorros, entende? Não tem jeito. A paz, Márcio, porque é muita friagem. Ontem também, depois da entrega, gente, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho. Por quê? Porque tava muito frio. E fora que eu tô acabada, gente, tô com meus braços assim, parecendo de Horácio, porque ontem eu também fui tirar a neve da frente do estacionamento. Pra quem não sabe, gente,
é pesado e a nossa, vou esquecer o nome, pá, não era de neve, porque quando a gente foi comprar já tinha acabado tudo, então é de ferro. Eu pego meias de bebê, compro e coloco botinhas de lã que comprei pra eles. Legal, João, bem bacana que você fez, então, isso é muito interessante, sabe por quê? Que bom que foi uma bênção, Oséias. Por quê? Porque isso vai fazer a diferença dos cuidados que você tem com seus pets. As pessoas às vezes não têm cuidado com seus pets aqui. Muita gente, a Paisan, acha que gato não precisa tomar banho, gente. Gato também precisa tomar banho. Sim, serve também, Osmar. Só que aí que tá. Depende do local, eu tenho que já diluir no óleo vegetal. Por quê? Porque senão ele, como ele cicatriza muito rápido, ele seca demais e aí faz com que fica muito seco e você queira arrancar. Então, para queimaduras, cicatrização, ele é muito bom. Só que para cada caso é um jeito que eu vou usar. Depende do caso, eu vou usar o lavanda direto e depende, eu tenho que sempre diluir ele no óleo vegetal. Nos pets, ainda mais se depois que queimou, você já pode passar na hora o lavanda, porque ele vai acalmar essa sensação de ardência, porque as pessoas não têm noção. Sim, banho morno, tá certo, João. Mas sabe o que acontece? Eu tive uma cliente aqui que acho que já fazia 2 anos que eu não dava banho no gato. Porque ela falou, não, o gato é limpo, é higiênico. Eu falei, aonde? Aí depois ele lambe as partes dele e vai te lamber. Aí depois começam a colocar a culpa no gato, porque o gato que dá problema, ou o cachorro que dá problema. Gente, somos nós, humanos, que não temos um pingo de higiene com os nossos pets. E aí, de repente, pegamos doenças. Por quê? Porque a gente nunca higienizou o nosso animal. Então, gente, a gente tem que ter essa consciência de higienizar tanto os nossos pets, como a nossa casa, como os nossos filhos. E isso tem que ter. Então, higiene em primeiro lugar, gente. Tá? Então, tem que dar banho regularmente, tanto no cachorro quanto no gato. Sim, João, isso é triste porque às vezes todo mundo não pega e fala assim, a pessoa tá com bronquite, joga o gato ou o cachorro fora. Gente, não tem a ver com os pelos, tem mais a ver com vocês do que propriamente com os bichinhos, que não tem nada a ver com isso. Porque muitas vezes você com os bichinhos tem aquela coisa de ter amor e ter esse troca muito melhor do que se fosse com uma pessoa normal. Não, mistura com qualquer essência. O óleo vegetal, calma aí, Osmar. O óleo vegetal, que é a base, ele pode ser misturado com qualquer tipo de óleo essencial, tá? Só vou te corrigir porque essência é aquela essência de baunilha, é essência que dá cheiro pro sabonete, que dá o cheiro pra vela, não tem propriedade terapêutica. Somente o óleo essencial tem propriedade terapêutica. E pelos deles que ficam sujos, espalha pelas bactérias, com as bactérias e daí. Não, na verdade não é. Na verdade é assim, ó, o João. A pessoa que tem bronquite, primeiro tem que ver como que é a casa dela, não só de higiene, mas emocionalmente falando. Se não tem brigas entre os pais, se não tem muita discussão, se não é um lar de opressão. Eu tenho que ver isso para desenvolver bronquite. As pessoas não param para entender o que causa as doenças, tá? É isso que eu trabalho. Então, o que acontece? Às vezes põe a culpa no cachorro, no gato, que isso é culpa do pelo. Lógico, se sua casa não tem higiene, também isso facilita porque o pelo vem pro seu pulmão e aí ele também pode ser um prejudicial. Mas principalmente na bronquite tem mais a ver com emoção do que propriamente com o animal em si. Mas se sua casa é limpa, nunca vai ter problema com os animais dentro da sua casa. Isso que eu falo. Se você manter a sua casa higienizada, o que é higienizada? Você limpar todo dia, você passar pano, passar aspirador de pó. Quem tem animal, aqui no Japão a gente tem um rolinho para tirar o pelo. Tem que passar o rolinho, gente, no sofá, nas roupas. Tem que ter tudo isso. Por quê? Porque ele tem que tirar o pelo no excesso, né? Então tem que estar tomando cuidado. Gente, logo quando a Ani teve a leucemia dela, o meu cunhado falou do cachorro, a gente comprou o Yorkshire, aquele mini. Só que, logo depois ele falou, os pelos estão dando esse problema. Eu, como não tinha noção ainda de animal, gente, a gente acabou dando o cachorro. Sim, isso também tem que fazer, né? Sim, depois passar... Então, aí que tá. Você tá tendo cuidado de higienização. Esse que é o principal que tem que ter. Quem tem animal, gente, é que nem você ter filhos. Você tem que limpar a sua casa certinho para eles não pegarem nenhumas doenças, gente. E quem tem animal também tem que fazer a mesma coisa. Tem que limpar, tem que higienizar. Tem todos esses detalhes que você tem que estar sempre preocupando para deixar a sua casa limpa. Você não quer ter problema?
você tem que ter uma higienização boa, tá? Então, na primeira vez eu não sabia como que era e acabei até, tadinho, mandando um cachorrinho que tinha uma cliente minha até, que amava animal. Ela falou, então ele é novo ainda, então me dá, porque eu amo. E ela já tinha outro cachorro e ela adorou, porque a gente não vendeu, a gente só deu realmente, mas deu para uma pessoa que ama, que no final ela parou de ser nossa cliente, ela vinha, fazia pedido, vinha sozinha sem os cachorros, morrendo de medo da gente querer pegar o cachorro de volta, sabe? Foi muito engraçado. Mas ela sempre cuidou do cachorro, assim, com o maior amor. Por isso que a gente ainda acabou dando pra ela. É sério, viu, Gabriel? E só que depois a gente viu, a Ani ficou pior quando deu o cachorro do que ter deixado o cachorro. Ela ficou super mal na época. Então, tipo, isso foi muito louco pra gente começar a ver. E até ver a reação de uma criança quando você tira um animal, porque fala que é o animal que tá dando doença. E às vezes não é o animal. Me dá dó no coração, viu? Passeando sem nada de proteção. Então... legal que sua amiga pegou e cuidou. Sabe por quê? Aqui a gente também tem isso. Só que aqui tem um detalhe, né? Não dá pra você entrar na casa dos outros pra arrumar os cachorros nem nada disso. Aqui a gente vê muito isso, ô João. Pessoas japoneses mesmo que deixam o cachorro amarrado só e deixa lá sol, chuva, que é o que eu tava falando, neve, deixa o cachorro lá fora. Mas às vezes o cachorro não tem uma estrutura. Minha mãe deu um beagle, ficou duas semanas com febre. Com seu... Ah, tá, quando deu o seu cachorro, não é? Então, às vezes a gente não tem noção disso, gente. E os pais também não têm. E isso foi muito bom para eu começar a ver também. E como que é que um pai tem que lembrar que às vezes não é o cachorro. Eu tenho que mudar realmente a estrutura da minha casa, ter um pouco mais de cuidado, ensinar meu filho a cuidar do cachorro. Ele é seu, então você tem que ter responsabilidade de pegar o cocô, limpar, dar banho. Gente, esse é o problema. A gente acaba dando um animalzinho, mas não dando a responsabilidade também para os nossos filhos. E a gente tem que lembrar que quando criança, não importa que criança, é teu, então você vai ter que cuidar, você vai ter que zelar, você vai ter que cuidar do seu animal. Esse que é o detalhe. É cega o quê? De deficiente visual ou é cega do quê? Você vai me dar mais de proteger mais os meus amores? Gabriel, não entendi um pouquinho. Ah, tá, sua mãe é deficiente visual. Tá, então na verdade sua mãe às vezes não poderia não entender tantas as coisas que tinham, sim. E na verdade tinha que ter alguém para auxiliar na higienização. Então tudo bem, Gabriel. Já é outros detalhes, tá? Você tem que falar de um jeito que eu entenda por quê. Porque às vezes o pessoal fala cega no sentido de, entendeu? De você xingar de uma forma e não que seja realmente o problema. Então, mais por isso, tá? Outra coisa, o Osmar, você falou que é Aide, não sei, óleo essencial é óleo essencial puro, é extrato 100% concentrado, retirado de uma casca de fruta, de flores, de raízes, de folhas, resinas, é assim que é óleo essencial. Não sei se é marca isso que você está falando, geralmente as marcas lógico, a nossa marca é marca que a gente trabalha como importadora, 100%, então nossa qualidade de óleo que a gente paga também é um pouco mais alto, nossos óleos, por quê? Porque a gente paga pela qualidade, porque eu tenho que ter resposta rápida também para o meu cliente, entende? Então não pode ser de uma qualidade inferior. Aí no Brasil tem o Tisserand, que é uma marca que já está no Brasil. Aqui no Japão também tem a Tisserand, que realmente é um valor também, quem sabe, de Tisserand. Não estou falando de outras marcas, tá? Ou eu vou esquecer o nome daquela marca importada que é da Inglaterra também. Vou esquecer agora o nome me perdi, que eu só trabalho com óleos orgânicos. Eles também têm óleos maravilhosos, gente. Então, quem trabalha com aromaterapia sabe que o valor é alto. Não é baratinho, não, tá? Um dos meus totós tá com o nariz seco esses dias e gostaria de saber o que fazer. Então, João, legal o negócio que você tá falando. Primeira coisa, eu tenho que lembrar o seguinte, tem uns cuidados que eu sempre falo que a gente tem que ter antes e só em relação da aromaterapia. Agora no inverno, você está em Hollywood, aí nos Estados Unidos, também é inverno, e geralmente quando a gente está no inverno a gente usa aquecedor, tanto o aquecedor elétrico ou um estobo que a gente usa aqui, que é a querosene, que é o aquecedor também que a gente tem. Então o que acontece? O ar fica mais seco.
Com ar mais seco, resseca as nossas narinas e dos pets também. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar, ou comprar um umidificador para deixar em casa para regular, não é aquela coisa que vai ficar muito úmida, tá? Mas para deixar em casa, ou se você não tem um umidificador, deixar bacias de água próximo ao aquecedor para não estar deixando o ar tão seco, tão seco assim para nossas narinas. Sim, esse é o principal, tá? Porque o umidificador ele vai dar uma melhorada, tá? Não é que na verdade assim, você só tem que deixar ligado geralmente quando você está ligando o aquecedor também, tá? Porque senão ele fica muito úmido e aí também pode vir problemas respiratórios por causa dessa umidade excessiva. Bem, tem aqui, ó, no nosso canal não, no YouTube, nosso canal no YouTube, tem uma informação que é para os bebês, mas que serve para os pets também, que tem muita mãe que compra um umidificador e deixa bem em cima da cabeceira do filho, e aí a criança vai aumentando a umidade nos pulmões e ficando até com pneumonia porque está usando o umidificador bem em cima do bebê. Então ele começa a aspirar aquele ar úmido e aumentar a imunidade, e as mães nem percebem, gente, isso que eu falo. E a mesma coisa para os nossos pets. A gente tem que estar tomando cuidado com isso, tá? Então, João, você tem que ter um difusor de ambiente, que é totalmente diferente do umidificador. O que é o difusor de ambiente? É o que difunde o óleo essencial para o ar. Ele geralmente vem no máximo 100, 150, até 180 ml de água. O vapor sai daquele aparelho, sai gelado, não molha a tua mão, porque é um difusor que ele vai tirar as gotículas do óleo essencial para o ar, tá? E aí você vai poder usar óleos essenciais. E em relação para umedecer, na verdade, se você já usar o umidificador, já tá ótimo. Mas um óleo que você pode deixar no ambiente, assim, que é maravilhoso, é o tea tree, que é bem conhecido. Lembrando que tea tree, gente, não é só melaleuca. Porque tem muita gente que fala, melaleuca eu já uso. Gente, tem 4 tipos de melaleuca. Tem o melaleuca actinofolia, que é o tea tree. Tem o melaleuca leucandendra, que é o cagepu. Tem o melaleuca, que é o niaule, e tem outro tipo de melaleuca, agora eu esqueci. Então, gente, são 4 tipos de melaleuca. Então, a pessoa fala, melaleuca? Meu, é nome científico, é o nome da planta. Então, não tem nada a ver com isso daí. Então, eu tenho que me informar direito. Onde você compra? Gente, geralmente, aí nos Estados Unidos, tem que ser loja específica de aromaterapia. Lembrar que não pode ser lâmpada e nem coisas que aquecem, tipo aquele rochozinho que vai vela. Isso daí, geralmente tem empresas que vendem isso, mas quando você aquece o óleo essencial, João, você perde a propriedade terapêutica, ou seja, você jogou todo o dinheiro fora que você investiu. Legal, mas bom para você estar aprendendo também. Então, o que acontece? Então, João, tem que ser loja específica de aromaterapia. Então, só que você fala que você quer um difusor a frio. Tá? Então, quando ela tiver o difusor, fala para ela abrir, porque é uma loja, você vai pôr a água, vai sair o vapor, você vê se molha a tua mão, se a paz ele... Então, se não melaleuca, o pessoal fala só melaleuca, mas é óleo essencial de tea tree, que é melaleuca actinofolia, tem um nome específico, viu, Gabriel? Porque as pessoas às vezes acham que não. O tea tree, gente, ele aumenta a imunidade, ele já é antiviral, antisséptico, já dá pra você estar usando antes. Sim, sempre. Viu, João? Por quê? Porque aqui no Japão tem várias lojinhas e eles vendem um umidificador achando que é da aromaterapia. E o que acontece? O povo compra, aí não serve pra nada, aí ela acha que a aromaterapia que não serve. Não, não é a aromaterapia que não serve. O que não serve é o que o cara empurrou pra você. Por isso que eu falo, gente, é diferente você trabalhar com vendas e você trabalhar com aromaterapia. Por quê? Aromaterapia é tratamento, gente. A gente quer trabalhar com tratamento, informar as pessoas. Vendas é diferente. Desculpa, mas é o que o do Terra faz, que é uma empresa que muita gente conhece de óleo, e o pessoal quer o quê? Quer fazer carreira no do Terra, sabe? Quer vender óleo, assim, empurrar óleo como se fosse a melhor coisa. E, gente, é totalmente diferente. Eu tô falando que você tá indo em Hollywood, deve ter a marca do Terra aí, que é bem fácil, é uma marca bem conhecida, só que o pessoal empurra óleo. Eles não orientam, fala muito sobre rochozinho, sobre aqueles aromatizadores de palito. Gente, isso aí não tem nada a ver com aromaterapia. Tudo que vai álcool, que vai perfume e não óleo essencial puro, não tem a ver com aromaterapia. A única que tem propriedade terapêutica, gente, são óleos essenciais. Então, se alguém foi lá, comprou um rochozinho, que é aquele negócio que põe vela para pôr o óleo, isso aí não vai adiantar, porque aquecer o óleo perde a propriedade. Tá? Então, toda vez que eu aqueço o óleo essencial, eu perco a propriedade. E fora que essência e aroma, gente, não tem propriedade terapêutica.
Sim, João, toma cuidado com isso, viu, João? Isso que eu falo. Por quê? Eu sempre falo assim, as pessoas entram no nosso canal, entram na nossa página e falam, vocês não têm um site de venda? Eu quero fazer um site, mas não de venda. Sabe por quê, gente? Porque venda, as pessoas podem cada um querer pegar aquele óleo que viu aquelas informações malucas na internet e consumir, sendo que ele tem contraindicação, pressão alta, epilepsia, problema cardíaco. E, gente, até os animais, tem animais que tem muita problema de cardíaco e epilepsia por causa dos donos. Então, se não tiver um profissional qualificado, você compra um óleo, começa a colocar no seu difusor de ambiente, seu cachorro começa a ter um ataque epilético. Tudo bem, Lucas? A paz, meu querido? Então, isso também muda, gente. Então, por isso, procura um profissional, gente. As pessoas têm medo de ir atrás de um profissional qualificado por causa de, ele vai me cobrar uma coisa. Lembrando assim, gente, quem é do Brasil não tem jeito, eu tenho que cobrar consulta, que é meu trabalho. Quem é do Japão, eu vou orientar. E eu não passo, desculpa, gente, eu não passo nome de óleo, não passo nada. A pessoa que quiser vai fazer o tratamento, entende? Por quê? Porque é um tratamento, eu vou passar dosagem, vou passar muita coisa. Tá muita neve, Lucas, pra caramba. Por isso que eu tô dando essa ideia, dica pra pets, por quê? Porque o que eu tenho visto, gente, na internet, o pessoal passando pros seus pets, e detalhe, tenho certeza que eles não estão dando banho na volta, tirando a friagem dos cachorros, não estão cuidando porque as patinhas vão queimar, porque tá todos... as fotos todinhos. Eu tinha 3 cachorros, a menina morreu de... Ai, que dó, meu querido. Então, tem óleos que controlam o batimento cardíaco, tem óleos que auxiliados para depressão, porque tem gente que não sabe, gente, mas pet, tanto cachorro quanto gato, meus sentimentos, tá? Cachorro quanto gato, gente, tem problema cardíaco, tem problema de pulmão, tem câncer, mas isso tudo é gerado pelos donos e as pessoas não têm noção, sabe? E às vezes é porque eu sou muito agitado, sabe? Às vezes eu tô muito nervoso, às vezes a casa tá com muita discussão, muitos problemas, gente, eu posso gerar N situações. Às vezes também é porque tá velhinho. Então, gente, tem muitas coisas que eu posso trabalhar dentro da aromaterapia também para os animais. Tá bom? Eu tenho, Lucas, eu tenho 2, eu tenho o Rafa e a Beca, eu tenho o York e o Dax. Pra quem não sabe, o Dax é aquele salsichinha que o pessoal fala no Brasil, o Yorkshire é aquele peludinho, tá? Tem esses 2 cachorros. Então, sempre tem que estar tomando cuidado, tá bom, gente? Outra coisa, por isso que eu só dei a dica do Titri, ou João, até pra você estar sabendo, por quê? Porque muitas vezes... Que bom, mas às vezes sabe o que acontece, João? Às vezes quem tem problema cardíaco, às vezes ele já veio, às vezes em relação de quando nasceu. Então tem muitas coisas que pode estar acontecendo, às vezes estresse, alimentação, tem muita coisa que tem que ver. Tá bom, João? Tem muitas coisas que influenciam. Às vezes você pode estar falando assim, mas quando começar a conversar sempre assim, mais detalhadamente, que aí você vai entender. Ela tá trabalhando no PC. Ah, tá, que legal, Eli. Eu não fiquei nem sabendo aqui não, porque a gente tá trabalhando. Eu só parei pra dar essa dica de 30 minutos, que a gente já tá passando o tempo, porque eu já tenho que, ralar, meus queridos. Tá bom? Oi, Gui, tudo bem? Então, isso que vai fazer a diferença. Deu pra entender, gente? Quem quiser mais informação, tem também lá no canal. Quem quiser, tem aqui. Então, né, João, eu sou meia suspeita nisso. Porque é muito fácil falar que nos desenvolveu sem nada, porque nunca tem um nada para desenvolver algum problema, sempre a gente tem. Eu sei que você é novo aqui, que é a primeira vez que você está participando, mas se você entrar lá no nosso canal no YouTube, ou se você começar a participar aqui, que hoje à noite a gente tem também Periscope falando sobre gota e ácido úrico, tá? Então o que acontece? Você começa a entender que a gente provoca os problemas de saúde do nosso organismo. E nos nossos cães, ou como se fossem nossos filhos, muitas vezes a gente provoca sem perceber, tá bom? Então tem todo um detalhe, depois segue a gente aí, ou vai ali no canal, dá uma olhada nos vídeos, se você não quiser se inscrever, não se inscreve, entendeu? E vai ali. Eu sou formada em quê? Sou formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia, depois fiz Naturopatia, especializada em Aromaterapia e Medicina Chinesa, meu querido, tá? Trabalho 12 anos com aromaterapia aqui no Japão. Vocês acham que todo mundo acha que eu sou novinha, né? Que às vezes fala, a Kátia é novinha, a gente já tem 40, vou fazer 40 esse ano. Já vim pra cá velha. O ruim é que a minha menina só tinha 1 ano, nossa. Então, pra gatos também, Pedro, também tem que dar banho nos gatos e também das patinhas, posso estar passando. E da mesma forma pros gatos acontece também pro cachorro, gente.
Pareço novinha, né? Tem muita gente que não acredita, gente. Mas hoje eu tô meio acabada porque ontem eu fiquei ralando lá pegando a neve. Foi pouquinho dessa vez, mas nossa, os braços estão que nem de Horácio, gente. Quase não mexo. A paz, Cássia, seja bem-vinda. Então isso que vai fazer a diferença. Gente, deu pra entender que o meu tempo hoje tá curto, por isso que eu postei lá na página que hoje era rapidinha. Sim, orientais e afrodescendentes, né? Que não pode mais falar negros, então afrodescendentes também não parece a idade que tem. Não, ainda não, meu querido. Ó, tô ralando ainda. Então, vai ser... O próximo Periscope são às 9 horas da noite aqui no Japão. Eu não sei como que você tem que ver aí em Nova York, que eu não sei. Nova York não, que você não é de Nova York, você é de Hollywood. Então, o que acontece? O meu aqui são às 21 horas que nós vamos ter, mas nós vamos falar sobre ácido úrico e gota. O gato, quando ele vai tomar banho... Não entendi, ele arranha quando vai tomar banho? Gente, é só acostumar desde novo, gente, tá? Então, é 9 horas da noite aqui. Se for no Brasil, João, seria às 9 para quem tá no norte e nordeste, e para quem tá no centro-oeste, para baixo, é às 10 horas por causa do horário de verão. Então, tenta adaptar mais ou menos. Aqui são 11 horas. Dá uma olhada que horas que são aí. São 11 horas da manhã, 11h03. Vê que horas que é aí você se adequa ao nosso reloginho. Vai ser 9 horas da noite. Gota e ácido úrico. Tá bom, João? Aí você avisa a sua amiga, se ela quiser, para ela entrar e tirar as dúvidas. Tá bom? Gente, então deu para entender rapidamente? Lembrando, Osmar, só para você entender, óleo essencial único que tem propriedade terapêutica, mas também tem contraindicações. Legal, então. Então, sejam bem-vindos vocês, tá bom? E pode aproveitar para perguntar, tá? Legal, então. Até mais tarde, João. Lembrando sempre, tá bom? Sempre com óleo essencial único que é puro, que dá pra gente estar trabalhando, tá? Até mais. E também lembrando, gente... Pra você também, meu querido. Acho que aí é bom dia, boa noite, boa tarde. Nem eu sei. Depois vê aí. Depois me fala. Por quê? No Brasil é boa noite, né? Noite, então tá. Boa noite pra você. Morde a unha na hora do banho, o gato. Então, na unha, ele morde a unha, não tem nada. Você pode dar banho numa boa com um shampoo que contém óleos essenciais no corpo todo. Tá? Aqui é 11 da manhã. Então, a paz meia-noite aqui em São Paulo. É por causa que São Paulo, Cássia, tá em horário de verão. Você pode estar lavando ele, mesmo ele mordendo a unha, você pode estar passando depois o shampoo com os óleos essenciais, não tem nada. Por quê? Porque eles também fazem asepsia. Então, mesmo ele colocando na boca, não vai prejudicar e também tá diluído. Então, não tem problema algum, tá, Osmar? Pra você estar sabendo. E tem que estar utilizando. E você está trabalhando com eles, lógico, quando tiver no verão, gente, você pode usar uma água mais fria. Mas mesmo assim, no verão eu não uso água totalmente fria para os cachorros para dar banho, viu, gente? Porque eu vejo sempre como que tá, eu vou colocando assim na pele e vou vendo qual que tá a aceitação do animal. Que nem o Rafa é mais calorento. A Beca é friorenta. Então a temperatura a gente muda. Por isso que eu falo, até para os pets, gente, a gente tem que fazer tratamento diferenciado. Por quê? Porque eles são únicos. É que nem a gente, não tem jeito. Tá bom? Bem, gente, obrigado para quem participou aí. Espero que vocês cuidem, ainda mais quem tá aqui no Japão, fazendo shampoo com seus animais. Cuidado sempre com eles, dê banhos, tirem a friagem, passa lavanda na patinha, óleo essencial de lavanda, porque senão deixa eles muito machucadinhos, tá bom? Obrigado, Gabriel. Gente, obrigado para todo mundo que tá aí. Quem tá no Brasil, que Deus abençoe e renove o sono de vocês grandemente. Para quem tá aqui, minha cachorra tá soltando pelo, o que é? Bem, Gui, tem que ver se é alimentação, se é estresse, o que que é. Não tem como falar o que que é, simplesmente. Sempre tem que entender o que tá causando para poder dar a dica correta. Tá bom, gente? Obrigada, Cássia. Obrigado, João. Tá? Tá bom, então, João. Tá? Então, Gui, sempre para saber do pelo, tem que ver se você não tá dando comida com alguma coisa quente, tem que ver tudo que você, como que você tá fazendo para saber o que você tá, o porquê que seu cachorro tá soltando pelo, tá bom? Tem várias coisas que você tem que observar, tá bom? Gente, muito obrigada e até a noite, então, para quem tá no Brasil, até de dia, e para quem tá aqui no Japão, até a noite. Fiquem na paz e até a próxima.